Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. E o nosso título nesta manhã é o Ministério de Cuidado e Reconciliação de cada crente. São as verdades desse texto diante de nós. Bem, nós chegamos ao final de nossos estudos nesta carta do Senhor Jesus à sua igreja através do pastor Tiago, a estes dois últimos versículos. Mas eu deveria começar a partir do versículo 16, porque há uma cadeia de raciocínio que tem início no versículo 13, na verdade, mas nós tomaremos do versículo 16 para completar a ideia até o versículo 20. Ouça essas palavras: confessai as vossas culpas uns aos outros, observe, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros, não somente neste caso, situação em particular de alguém enfermo, ou do perdão entre os irmãos, de reconciliação, o irmão ofendido perdoando o ofensor perdoado orando por aquele irmão e o irmão orando pelo outro, para que sareis no relacionamento, na vida, na fé, no andar com Deus, e se for uma enfermidade da parte do Senhor, também a cura. Mas oreis uns pelos outros, é uma regra, é um dever, na verdade, na palavra de Deus, de um crente para o outro. Nós temos muitas dívidas de amor fraternal, e uma das maiores delas é a oração mútua, orarmos uns pelos outros. E eu gostaria de mencionar alguns textos que enfatizam isto. Em Efésios capítulo 6, no versículo de número 18, o nosso primeiro texto, você irá marcar este versículo 18, pois aqui nos é dito: orando em todo o tempo e com toda a oração, todos os tipos de oração, súplica, gratidão, confissão, em todo o tempo, isto é, em todas as situações diferentes da vida, e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É um dever a oração mútua. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, ele declara o mesmo sentimento. Timóteo, 2:1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Sim, ele amplia o escopo da oração, não somente de uns para com os outros, mas também por todos os homens, todos os tipos de pessoas, isto é, porque na sequência ele começa a dar exemplos. Mas voltando um pouco para Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, nós também lemos este comando: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, ele está falando sobre Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, com a consequência de que, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Há aqui súplicas pelos irmãos com o intuito de uma vida mais agradável a Deus, uma vida frutífera, um crescimento real, orgânico no conhecimento do Senhor. Assim, meus irmãos, apenas para enfatizar, é um dever a oração de uns para com os outros, orando ou orai uns pelos outros. Bem, o que está sendo destacado aqui é uma das maiores belezas da comunhão cristã, que um crente, um salvo, individualmente salvo por Deus, possa e deva agora trazer um outro crente, salvo pela mesma graça de Deus, ao trono da graça do Senhor em súplicas, e o Senhor o ouvirá em relação àquele irmão. É algo muito belo, é algo necessário, é algo maravilhoso da comunhão que somente crentes no Senhor têm. Eu não posso me privar como um crente desta graça, me afastando da comunhão do povo de Deus, seja em meu coração, em minha presença e em minha oração. Eu careço dessas orações. Eu necessito que os irmãos orem por mim. Na verdade, todo crente deveria ter uma cobiça santa pelas orações dos irmãos. Assim, é um dever orarmos uns pelos outros. É claro, é altruísta, orai uns pelos outros, não apenas espere ou
peça pela oração, mas traga para si este dever, como um irmão, como um crente no Senhor Jesus. É um dever orarmos uns pelos outros. Ora, trazer meu irmão, minha irmã, ao meu Pai, recomendá-lo, recomendá-la, que também é seu filho, sua filha. E assim, aqueles que na igreja conhecem as necessidades uns dos outros, porque isso é necessário, podem então orar uns pelos outros, são estimulados a orar uns pelos outros. E a nossa oração não há como ser vaga, não é? Quando nós oramos por uma pessoa específica, há motivos específicos. Assim, conhecendo uns aos outros mais próximos, então nós podemos e devemos orar de maneira específica e objetiva uns pelos outros. Essa é a beleza da comunhão cristã apresentada aqui, trazer meu irmão ao trono da graça. Bem, deixa-me lhe perguntar então, diante deste privilégio, deste dever, uma pergunta pastoral: você tem hoje uma lista de oração? Você carrega com você uma lista de oração? E nesta lista, a maior parte dos motivos ali são outras pessoas, o reino de Deus, a obra do Senhor. Você tem esta lista para trazer diante de Deus e interceder ao Senhor, ao trono da graça, por um irmão, por uma irmã, várias pessoas. Você carrega isso em sua Bíblia, em seu momento de oração, você ora ao Senhor, depois checa esta lista e continua orando ao Senhor. Isso é parte da tua vida de oração. Não preciso dizer que se não é parte, nós não estamos cumprindo nem experimentando este privilégio. Orai uns pelos outros.